Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Professor Vini aqui para mais uma aula de geografia. Hoje fazendo uma aula de aprofundamento, aula 02, em que eu explico para vocês como que a Federal do Paraná pensa um pouco mais a indústria a nível mundial, tá? Vai ter um outro momento em que eu explico o modelo de desenvolvimento latino-americano, tá? Mas é um outro momento. Que daí eu penso como que a universidade pensa para dentro do Brasil, tá? Ou até mesmo para a América Latina. Essa aula é um pouco mais de indústria e economia a nível global, tá? Então deixa eu ficar pequeno aqui e vamos lá para o que nos importa. Gente, quando nós falamos de UFPR Indústria, uma coisa muito importante que a gente deve levar em conta é que a Federal do Paraná está muito preocupada com o capitalismo. Tá? Então, quando ela coloca a industrialização que leva à urbanização, né? Quando ela fala também sobre mudanças práticas, enfim, mudanças sociais, mudanças éticas, até mudanças produtivas, ela está falando, a grosso modo, da sociedade capitalista. Uma das teses que a gente, né, sempre pensa na geografia é que o capitalismo ele vence a Guerra Fria e ele se mantém como unidade, né? E também uma coisa importante que é a economia de mercado. Existe a adoção da economia de mercado até mesmo em países socialistas hoje. Isso vai se somar com a globalização. Eu sou um professor, por exemplo, que não vou gastar muito tempo falando de globalização para vocês, tá? Mas, né, a grosso modo, a globalização é esse processo, então, de aproximação técnica, né, de maior troca de informações, de maior troca de pessoas, de dinheiro, de mercadoria entre os espaços. A globalização, a gente pode traçar um começo dela com as grandes navegações, isso é importante sempre trabalhar. E, enfim, ela vai se expandindo, né? Cada século com nova tecnologia, a globalização vem aumentando. Esse aumento das trocas, né, pela globalização força, por exemplo, homogeneizações culturais, como é o caso que nós temos hoje, mas também pode forçar processos heterogêneos de produção. A gente vai comentar um pouquinho isso, nessa aula, tá? Então, gente, o capitalismo se desenvolve ao longo da história em diferentes fases e vai transformar a economia, vai transformar o Estado, o trabalho e também o espaço geográfico, tá? A primeira coisa, o capitalismo, ele pressupõe, gente, a economia de mercado, né? Então, o capitalismo ele pressupõe que vai existir uma economia de mercado, que é aquele tipo de economia onde as decisões elas são descentralizadas. Então, nós tomamos, né, decisões a cada momento e isso impacta na economia. Então, eu vou ao mesmo padeiro sempre porque eu sei que naquela padaria tem um bom pão, tá? É fresco, enfim, é do dia. O padeiro também compra lá da mesma pessoa o trigo porque ele sabe que o trigo é de boa qualidade. Enfim, e isso a gente toma decisões econômicas a todo momento. Na economia planificada, que era né, uma economia mais socialista, ainda tem né, em Cuba, Coreia do Norte, era muito aquela coisa de o Estado mandava tudo. Então, o Estado mandava o trigo, o Estado falava quantos pães você ia ter, enfim. Então, a decisão econômica partia do Estado. Ah, esse é um cálculo tão complexo de fazer que o Estado não dava conta, tá? Tentaram por muitas formas, mas não dá, né? O capitalismo também no trabalho entra a noção do trabalho assalariado em relação aos modos de trabalho pré-capitalistas, então, servidão e escravidão, apesar que tem, né, servidão e escravidão no começo do capitalismo, e também vai impactar diretamente no espaço geográfico, enfim, o capitalismo transforma o espaço geográfico. A industrialização, ela meio que vem para fechar o bolo, né? A industrialização ela forma o mundo moderno e essa é uma tese da Federal do Paraná. Então, o mundo que nós vivemos, esse mundo urbano, ele é uma consequência da industrialização. É claro que hoje a urbanização ela não acontece mais só pela indústria, ela também acontece pelo comércio, ela acontece por outras coisas. Mas num primeiro momento de urbanização, que é o mundo que nós vivemos, ele começa assim com o período industrial do século XVIII. Isso gera né, novos modelos produtivos de organização social, mas também gera altas desigualdades sociais. O capitalismo começa no século XV, a gente pode afirmar isso com as grandes navegações, quando nós vamos ter ali o mercantilismo. Gente, no momento do mercantilismo, que a gente chama né, de grandes navegações, vai ter uma coisa chamada acumulação primitiva do capital. O que seria a acumulação primitiva do capital? Com o comércio das colônias, enfim, esse mundo, as companhias de comércio, os bancos, as casas de seguro que começa a aparecer no século XV, isso começa a forjar uma primeira amontoado de dinheiro que não tinha antes no feudalismo. Tá? Então começa a ter essa acumulação de capital. Essa acumulação de capital, ela vai, enfim, expandir. Alguns historiadores usam o termo metalismo, né? Eu não sou historiador, mas enfim, leio muito, né? Eles gostam muito de chamar isso, a grosso modo, de metalismo. A gente vai ter ainda o comércio transatlântico, tá?
o trabalho escravizado e também a exploração colonial que estruturaram essa primeira fase do capitalismo, que vai do século XV até o comecinho do século XVIII. Então a gente tem esse momento, né? Piratas do Caribe, é o final desse momento já, inclusive, do capitalismo comercial. Então já começa a se existir uma acumulação de moeda que não era algo tão comum, tá? Quanto no feudalismo. O capitalismo produz riqueza, né? É um método social e econômico muito bom em produzir riqueza. O tempo vai passando e a gente entra no capitalismo industrial, que é a segunda fase, e no capitalismo industrial a gente tem a noção da produção mecanizada. Tá? Então a produção mecanizada nas fábricas substitui o artesanato. E isso traz uma nova. Então a gente já vinha num comércio, a gente já vinha no início de um capitalismo dotado na Europa, e se soma a esse mundo do capitalismo mercantil a indústria. Professor, o mercantilismo ainda continua? Sim, ele ainda continua. Tá? Mas aqui o capital industrial ele se torna muito mais importante. E é o capitalismo que vai predominar ali de 1760 até mais ou menos 1890, né? Quase na virada do século XX. Tá? Então, nesse momento surge a indústria, então com todo o processo fabril, né, que é o processo da fábrica, que substitui o artesanato. Tá? Isso levou à urbanização, ao uso massivo do carvão, a gente pode pensar aqui até mesmo aquecimento global, a expansão das ferrovias, tá? E isso, claro, né, começa a transformar a sociedade. A indústria ela passa por 4 momentos, é justamente o que eu comento, né, depois de explicar aqui um pouco da história do capitalismo. Gente, no final do capitalismo comercial e no início do capitalismo industrial, vai surgir a figura do burguês, né? E aqui é um ponto um pouco mais para a economia, mas também para a geopolítica. A burguesia, ela passa no século XVIII, querendo ou não, a começar a mandar na sociedade ou até mesmo na economia. Então existe a Revolução Francesa é o grande momento da burguesia cortando a cabeça do monarca, né? Enfim, da monarca também, né? A Revolução Francesa ela marca isso. Então é a mudança da ordem, é o início de uma ordem mais burguesa na sociedade. É claro que ainda existem monarquias, né? Mas a gente pode falar que o mundo hoje ele é um mundo capitalista burguês, tá? Eu mesmo, eu não sou marxista, né? Estou longe de ser marxista, mas eu concordo nesse ponto com Marx, né? Se forma assim no século XVIII e XIX esse mundo da burguesia industrial. A indústria gera tanta riqueza, tá? Na mão, claro, né? dos burgueses, enfim, dos industriais, sobretudo França, Inglaterra, que eles começam a se tornar uma parte muito importante da sociedade. Tá? Aqui, enfim, a gente, claro, tem inúmeros recortes na Europa, mas os monarcas, os nobres, eles não eram normalmente muito bons de dinheiro. Eles tinham posses, tá? Mas eles não tinham muita verba, eles não tinham muita moeda mesmo, dinheiro vivo, tá? Ouro, né? E claro, né? Quem tem dinheiro começa a ter poder e aí cada lugar vai lidar com isso de uma forma diferente. Depois desse capitalismo industrial, a indústria continua se expandindo, é claro, mas a gente vai ter a globalização da bolsa de valor, né? E aí inicia a ideia do capitalismo financeiro e monopolista, tá? Nessa época, a gente vai ter que mais ou menos já de 1890, 1895, até os anos 70, esse capitalismo financeiro. O que era esse capitalismo financeiro, né? Foi o surgimento dos primeiros monopólios, dos bancos modernos globais e também do capital financeiro em larga escala, tá? O Estado, num primeiro momento, ele não se colocava muito na economia, mas ele acabava, depois de 29, ele passou a intervir um pouco mais para evitar crises como foi a de 29, né? Nesse momento também do capitalismo financeiro, é um momento de grande expansão do neocolonialismo, do imperialismo mesmo, né? Seja econômico, seja o neocolonialismo na África, inclusive com a Conferência do Tratado de Berlim, Conferência de Berlim, e a gente vai ter então esse domínio econômico mundial pelos grandes países. É o início também das multinacionais, tá? Então, as multinacionais elas surgem em larga escala na década de 30, então é o início das grandes empresas. Como essas grandes empresas dominam o mercado, algumas dominam até hoje, outras dominavam, a gente fala que é um momento de monopólios, tá? Por isso que é um monopolista. Então, a figura do monopoly, né? Enfim, do jogo inclusive é disso. Aqui tem a imagem de Wall Street, né, que vai ser o grande símbolo, os bancos de Wall Street, o dólar também, né? Sobretudo depois de Bretton Woods estabelece o ouro, né, mas também se negociava muito em dólar aqui na década de 40. Então é o momento do surgimento da Bolsa de Valor, tá? E aqui a gente já vê um aspecto muito forte de globalização, tá? Muito, muito forte mesmo. O século XX, que é enfim, a consolidação desse momento do capitalismo financeiro, ele é um momento de extrema globalização.
é o telefone, enfim, são os navios rápidos, né? Surge a aviação também no final desse período, o que é interessante, né? Então é importante. Hoje nós vivemos no último estágio do capitalismo, tá? Que é o capitalismo globalizado ou informacional. O Federal do Paraná tende a trabalhar mais com o termo informacional. Quem faz, né, interior do Paraná pode se deparar com o termo globalizado. Qual que é a diferença? Nós continuamos negociando na Bolsa de Valor? Sim, tá? A gente continua negociando na Bolsa de Valor. É lá que as coisas são decididas em escala global. Só que a década de 70 marca, né, o momento da economia em rede. O que seria economia em rede? São as coisas em tempo real. Tá bom? Então você tem a sede das empresas aqui na Europa, nos Estados Unidos da América, e é em tempo real para o Brasil. Tá? É em tempo real para a Ásia, é em tempo real para a África. As decisões são tomadas de forma conjuntas, globalmente, quem que vai produzir, quando vai produzir. Lembrar do toyotismo, hoje a gente vive num momento, né, de descentralização produtiva. Então, sim, você vê esse mundo compartilhado, esse mundo em larga escala, né? O mundo da internet também, ele forma esse capitalismo informacional. Professor, então a gente pode falar que o atual estágio do capitalismo é uma evolução do último? É, com certeza. É basicamente o último, o terceiro, somado ao mundo em rede. É a grande questão do mundo em rede e revolução digital, tá? Gente, o capital especulativo mais forte que nunca, né? Então as coisas acontecem a todo momento, né? Então as empresas tomam decisões simultaneamente. Como que isso conversa, né? Em cima então do capitalismo, a gente vai ter os processos industriais. Eles surgem nesse momento também, né? Eu não me debruço muito porque a gente tem aula de indústria, é claro, mas a gente tem a primeira revolução industrial, então a gente está falando de 1780 aproximadamente, na Inglaterra, quando vai surgir as máquinas a vapores. O primeiro setor, né, que expande com a industrialização é o setor têxtil, então o setor de roupas, e ali a gente vai ter um crescimento abrupto das cidades, né, criando o que a gente chama na geografia de urbanização industrial. Professor, a maioria das urbanizações são industriais? Num primeiro momento, sim. Tá? Até mesmo no Brasil, né, teve muita urbanização industrial. Hoje é claro que a cidade cresce por outros motivos, por agro, né, por indústria também, mas por muitas outras coisas, serviços, agro no interior do Brasil. Mas faz parte, então, desse processo de urbanização essa questão da primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial ela é um grande marco também nas ciências humanas, porque ela vai acontecer mais, né, 100 anos depois, ali no final do século XIX, quando a gente vai ter o início, né, do uso em larga escala do petróleo para energia, da eletricidade, surge o motor de combustão interna, que é o tipo de motor que a gente usa hoje, né? Vai surgir a primeira forma de organização produtiva, que é o Fordismo. Vai surgir a química pesada, vai surgir as indústrias automobilísticas. Então, as grandes empresas automotivas, as grandes empresas metalúrgicas que dominam o mundo, quase todas são desse momento da segunda revolução industrial, com exceção das coreanas ali que tem alguma coisinha fora, né? As japonesas, as europeias, as americanas, quase todas são conglomerados que estão nesse momento do início, né, meio ou meio final da segunda revolução industrial, que é a indústria 2.0. A terceira revolução industrial, década de 70, então a gente já pode falar que ela é uma coisa do mundo globalizado, tá? A terceira revolução industrial, ela já começa aqui nesse momento mais do capitalismo globalizado. E aí a gente vai ter, né, a automação, então os processos automativos, não mais aquela linha de produção fordista, a informática com a internet, a robótica, a automação total do projeto, né? A produção se torna flexível, então as fábricas produzem muitas coisas, né, mas apenas para demanda momentânea. A economia também se torna muito mais globalizada e a gente vai ter o início do que nós conhecemos como o toyotismo, né, que é o avanço das telecomunicações associado à produção. Então eu consigo jogar minha produção para o mundo inteiro. Tá? Então eu não preciso mais produzir meu país. Eu coloco inúmeros outros polos de produção dentro do meu processo criativo. Tá? Eu mando a informação, esses polos me entregam um produto e depois eu monto na minha fábrica e despacho para o restante do mundo. Então é um organograma do toyotismo, uma coisa muito interessante. A quarta revolução industrial é a que nós vivemos hoje. Tá? Gente, a quarta revolução industrial ela vai integrar, né, toda essa produção automatizada da terceira revolução, só que a gente vai ter o tripé, né? Aqui, ó, sistemas cibernéticos, tá? Então, que é basicamente o mundo em rede. Então, a internet das coisas, que é a internet levada, né, a tudo. Então, a internet está no meu despertador da Alexa, a internet está no meu relógio, a internet está na minha máquina de lavar roupa, enfim, tudo, a internet das coisas ela se liga a tudo, né? Com um pequeno toque você
demanda alguma coisa no mundo. Tá? E também hoje nós temos o papel da inteligência artificial e também dos sistemas autônomos. A gente pode colocar o 5G nessa brincadeira também. Então hoje o mundo está muito mais rápido, muito mais dinâmico, muito mais produtivo na quarta revolução industrial. Tá? Aqui então, vocês têm que estar muito bem pensando as fases do capitalismo e as possibilidades de como que eu junto as fases do capitalismo com as fases industriais. Tá? Terceira e quarta revolução industrial é a coisa da última fase do capitalismo. Tá? Agora, primeira e segunda revolução industrial, elas são, né, justamente esses produtos aqui do capitalismo industrial e depois do capitalismo financeiro. Então é um pouquinho perigoso. Gente, toda essa organização produtiva, né, sempre se baseia em duas formas, que é o Fordismo. Então o Fordismo ele se baseia na padronização e na linha de montagem. É a primeira organização de fábricas em larga escala que vai existir. O Ford, né, pega os trabalhos do Taylor, né, que escreve um pouco antes que ele, e o Taylor justamente ele coloca, né, olha, o que eu tenho que ter ali para uma fábrica andar, enfim, o trabalhador tem que ter metas, tem que ter horário, a fábrica tem que ter metas, né, tem que ser rígido, enfim, a produção. E aí o Ford pega essas ideias e vai criar o modelo dele, que é basicamente o que? A linha de montagem. Então você, né, entrava lá uma peça e saía o produto final inteiro. Tarefas repetitivas, o trabalhador fazia uma coisa só e altos estoques. Você ia vender por 10, 15 anos o mesmo produto, então você podia estocar esse produto, você também podia estocar os insumos. Foi uma grande produtividade, né, comparado ao modelo industrial mais rudimentar, que é o início da primeira revolução industrial, e só que ele é criticado, né? Primeiro por sua rigidez, não existia inovação, o trabalhador só fazia uma coisa, e pela aquela alienação do trabalho, né? Então, um trabalhador extremamente alienado no processo produtivo. Aqui as greves elas eram, especialmente no território americano, relativamente proibidas, né? Então tinha muita perseguição aos movimentos sindicalistas e também aos grevistas. Uma coisa interessante, né? Aquela tirinha clássica da escola, né? O cara tá aí, me aposento semana que vem. Aí outro pergunta, tá, o que você vai fazer? Daí o cara responde, vou ver o que tem do outro lado da linha, né? Tá aqui uma coisa meio fordista, uma crítica um pouco a esse modelo fordista. Além disso, o toyotismo, né? Gente, o toyotismo ele foi desenvolvido pela Toyota, enfim, por isso que a gente usa o nome, mas o termo um pouco mais correto é a produção flexível, tá? Produção flexível, ela trabalha com a produção primeiro sob demanda, tá? Então as fábricas não produzem mais como no Fordismo uma coisa só, né? Enfim, em larga escala, com economia de escala, mas ela propõe, né, a produção apenas sobre demanda, então, sob demanda. Então, eu sei que eu vou vender 10 carros, um lote de 10 mil carros na semana que vem, eu só produzo esse lote. Tá? Se na semana que vem tiver outra coisa, o nome flexível vem disso. A minha fábrica, os meus trabalhadores conseguem justamente mudar esse cenário de produção de carro e amanhã estar produzindo uma moto. Isso é possível. Tá? Então eu produzo só para o momento, just in time, o trabalho é em equipe, a qualidade é total. Tá? Pouquíssimos estoques, então quase não existe estoque no toyotismo. Existe muita inovação, inclusive um apelo à inovação, os trabalhadores ajudam muito. E tornou-se um modelo global, né, ali pós anos 70. Então o mundo inteiro hoje praticamente vai usar o modelo toyotista como organização de fábrica. Professor, tem fábrica que trabalha assim? Ainda tem, até hoje. Tá? Tem setores que a inovação não adianta muito, né? Então acaba trabalhando de forma clássica. Mas no geral, as indústrias de mais alta tecnologia trabalham com isso. E depois a gente chega num ponto econômico, tá? Que é a heterogeneização espacial. Gente, o que seria uma heterogeneização espacial? O avanço, então, das fases do capitalismo e também o avanço industrial começou a gerar muitas diferenças no mundo. E quando a gente começa a ver muito bem essas diferenças? Na década de 90. Claro que já veio antes, mas a década de 90 é muito marcante. Por quê? Muitos países, né, haviam se industrializado. Uma primeira fase, Inglaterra, depois vem França e os outros europeus, americanos e japoneses, né? Depois vem até mesmo a América Latina. Então, naquele momento antigo, até o começo do século XX, existia muito a ideia da homogeneização espacial. Então, nós que éramos pobres, tentávamos ficar igual aos ricos, tá? Só que aqui nos anos 90, começa a existir muita mudança, tá? Mudança mais no sentido produtivo, uma coisa... Mudança produtiva por quê? Os países ricos do capitalismo 4.0, aqui a gente tem as duas imagens de cima, eles fazem o famoso design. Então eles projetam, né? Eles tomam as decisões financeiras, eles recolhem os lucros do mundo inteiro e decidem, né, o que vai produzir, quem vai produzir e para onde isso vai ser vendido. Os países pobres, que somos nós, tá?
ou nós não vamos ter condições de desenvolver um processo industrial, então são sociedades extremamente pobres, né, urbanizadas e pobres, ou quando a gente consegue fazer um processo industrial, ele não é um processo industrial tão avançado. Então, quando a gente olha para o mundo, tá, existe essa questão da heterogenização espacial, que é basicamente cada lugar do mundo hoje é especializado em uma coisa. Nós somos especializados em agro, por exemplo. A gente produz avião também, né? Mas o agro e a pecuária e a mineração é o destaque produtivo do Brasil. Quando a gente olha para a Coreia do Sul, é muito indústria e serviços. Se a gente olha para um país da África, é muito mineração, por exemplo. Se a gente pega um país da Europa ou Estados Unidos da América, é muito mais algo de pensar o produto, né, e desenvolver produtos de alta tecnologia. Então, algumas redes globais se desenvolvem e outras são marginalizadas. A Federal do Paraná trabalha com uma ideia, né, que o Brasil é um país um pouco mais de renda média. Então, o Brasil até que consegue se integrar nessas redes globais, né, com alguma vantagem, sobretudo na agricultura. Agora, muitos lugares do mundo, como a África subsaariana, Sul e Sudeste Asiático, são lugares que não conseguem se inserir muito bem nesse processo. Gente, eu tenho, né, algumas questões da Federal do Paraná aqui, e Campo Real também, né, mas enfim, é a mesma banca ali. O capitalismo é um sistema econômico que desde a sua origem foi se expandindo econômica e territorialmente. Primeiro foi o colonialismo, depois o imperialismo, nos dias atuais a globalização. Considerando o seu processo de desenvolvimento, costuma-se dividir o capitalismo em 4 etapas: comercial, industrial, financeira e informacional. É bem a forma que eu coloquei, tá? É o padrão. Com base nesse apresentado e nos conhecimentos sobre o assunto, assinar a alternativa correta a respeito dos processos de expansão e desenvolvimento do capitalismo mencionado. Opa, beleza. Então a gente tem que observar, né, e pensar historicamente o processo de expansão e desenvolvimento do capitalismo. Então ele é algo histórico e também geográfico. Ele acontece em determinadas épocas, em determinados lugares com certas características. Vamos buscar então. Letra A. A fase informacional do capitalismo se caracteriza pela terceira revolução industrial, pela integração do comércio mundial e pela industrialização, tá, de países em desenvolvimento. Então, o que ele está falando na letra A? Tá? Gente, a letra A está colocando que a fase informacional. Quando que é a fase informacional? Tá? É hoje. Então, é isso que ele está colocando. Se caracteriza pela terceira revolução industrial? Sim, é a mesma época, tá? Pela integração do comércio mundial, ou seja, globalização, eu concordo. E pela industrialização de países em desenvolvimento, alguns sim, né? Inclusive nós. A gente passa por um processo de industrialização entre os anos 30, né, 40 até os anos 80. Então, eu concordo, tá? Enfim, não tem como deixar errado isso daqui. A gente pode citar os tigres asiáticos também aqui, tá? A China. Não está errado não, tá? Pode deixar a letra A. B. O capitalismo comercial se iniciou no século XIV. E, gente, o capitalismo comercial é algo do final do século XV, né? 1490 ali. Quando as potências europeias instituíram a escravidão na África, não, primeiro que a escravidão na África já era algo instituído, né? Os europeus, claro, né, aceleram isso, se aproveitam disso e fazem umas coisas mais bizarras da história da humanidade. Mas ele já era instituído. E fora que ele começa 100 anos depois, né? C. A fase do capitalismo industrial começou no século XIX. Então, o capitalismo industrial ele é algo do século XVIII, né, gente? Então, Inglaterra. Quando surgiu a indústria automobilística, não. A primeira indústria que vai existir no capitalismo industrial é a têxtil, né? A indústria nasce da indústria. Se ele falasse segunda revolução industrial, isso aqui estaria certo, né? Mas o capitalismo industrial é a primeira revolução, né? Então não. D. O capitalismo financeiro se iniciou com a instituição do Banco Mundial e o FMI, responsável por regular os fluxos mundiais de capital. Gente, o que institui o capitalismo financeiro, tá? O capitalismo financeiro ele é instituído pelas bolsas de valores do final do século XIX. Eu concordo que o Banco Mundial e o FMI eles têm, enfim, muita repercussão no capitalismo financeiro, tá? Mas ele coloca que se iniciou, né? Não, inicia com as bolsas de valores de Nova York, de Londres, no final do século XIX. Letra E. A primeira fase da globalização começou quando as nações europeias ocuparam territórios na África, na Ásia e nas Américas, integrando os continentes em um único mercado. Gente, a primeira fase da globalização, eu concordo que é o século XV, começo do século XVI, tá? Quando a gente tem as grandes navegações. Isso não está errado. Qual que é o problema? Ele cria um cenário de um único mercado. O único mercado seria o mundo globalizado. Se a gente forçar a barra, década de 40 e 50. Tá?
Só que ele está falando de 1550, 1540. Nesse momento, quando a gente olhava para o mundo, existia a ideia do pacto colonial. Tá? Então, você não podia, né? Você tinha um mercado ali com a tua metrópole, a colônia metrópole, mas nada mais do que isso. Perfeito? Então a gente fica com a letra A está bem correta, para vocês verem como que dominar um pouco essas fases capitalistas industriais, elas são importantes quando a gente pensa em Federal do Paraná. Gente, a questão 2, tá? A questão 2, ela é uma questão de novo que trabalha isso, então perguntando indústria e economia ao longo do tempo. Então a letra A, a indústria dos Estados Unidos da América é uma das mais dependentes dos gastos militares do governo para impulsionar o desenvolvimento tecnológico, uma vez que os investimentos americanos nas Forças Armadas alcançam cerca de 20% do PIB, tá? Gente, se a gente pegar tudo, tá? Dá uns 12% do PIB nacional, gira em torno do militarismo em momentos de guerra. Tá? Em momentos de menos conflito, né? Eles não têm esse gasto. Gente, 20% é muita coisa do PIB, né? Não faz sentido algum. É quase toda a produção industrial dos Estados Unidos, né? Então não. B. As empresas japonesas realizaram a terceira revolução industrial e tecnológica em 1960, motivo pelo qual o Japão vem sendo o país com crescimento econômico e industrial mais acelerado desde então. Gente, cuidado, tá, com esse tipo de coisa. Por quê? Quando ele coloca aqui, aqui, ó. Mas o Japão, ele se dá muito bem no começo do processo industrial. 60, 70, 80, não. O modelo japonês foi muito bom. Só que hoje o Japão está meio estagnado, tá? População idosa, né? Então tá um pouco difícil a situação lá. Mas eu concordo que eles fazem esse processo de terceira revolução na virada dos anos 60 e 70. Isso não está errado. Letra C. Para superar o subdesenvolvimento, o governo chinês investiu na construção de indústrias de alta tecnologia, possibilitando substituir as importações de produtos industriais e, no segundo momento, exportar esse tipo de bens? Não. A China ainda não domina a alta tecnologia, tá? É um dos motivos que ela deseja, né, ter o Parque Industrial de Taiwan. Uma coisa interessante. Letra D. A industrialização do Brasil, México e Argentina se fez pela indústria de processamento de petróleo e de outros minérios, posto que a atividade agrícola não favorece o desenvolvimento industrial. Gente, a industrialização do Brasil, México e Argentina é a indústria do quê, tá? É a indústria de base. Então, isso aqui é um pouco interessante. Posto que a atividade agrícola não favorece o desenvolvimento industrial, claro que favorece. A gente tem agroindústria hoje, tá? A gente pode pensar também até mesmo no capital cafeeiro do Brasil, que possibilitou a indústria nascer no Sudeste brasileiro. Tá? Então, a gente tem um problema aí um pouquinho histórico. A D, ela é bem perigosa de você marcar. Nos Estados Unidos da América, as duas primeiras revoluções industriais favoreceram as regiões ricas em carvão e ferro, como a região dos Grandes Lagos, enquanto a terceira favoreceu regiões com trabalhadores qualificados, universidades de ponta como Califórnia, sim. Nos Estados Unidos, isso aqui é aquele detalhe onde mora o capeta, né? Tem lá os Grandes Lagos e o Nordeste dos Estados Unidos. Essa região tem tudo o que você precisa para uma indústria mais tradicional. Tem trabalhadores, então mão de obra, tem dinheiro, tá? Tem algum conhecimento já de práticas industriais, é próximo de zonas de carvão, de zonas de ferro para criação de aço, e você também tem o mercado consumidor ali. Então é uma região em que você tem tudo o que você precisa para a indústria. Pessoas, então trabalhadores e mercado consumidor, tecnologia, desenvolvimento, enfim, bens, né? E mercado consumidor. A Califórnia, então se a gente pega lá o oeste dos Estados Unidos, ela começa a receber muito investimento em tecnologia já nos anos 40 e 50, no contexto de Segunda Guerra. Então as universidades da Califórnia fizeram muito desenvolvimento e hoje quase todas as empresas de tecnologia do mundo, elas são baseadas na Califórnia, né? Até hoje. Por que aparece lá? Primeiro, porque o governo investe muito na Segunda Guerra pelo desenvolvimento do início de informática. Você tem grandes universidades com grandes pensadores, matemáticos, físicos, engenheiros que criam essas primeiras máquinas de computação, que vão depois entregar o que é a terceira revolução industrial, inclusive. E na terceira revolução industrial, quando surge a internet, por exemplo, ali estava todo mundo que precisava ter. Tá? Tem o desenvolvimento de produtos, enfim, tem o desenvolvimento de softwares, então Microsoft, a Apple, né? Então todas as grandes empresas estão concentradas lá, eu concordo, tá? E a gente pode falar que a Califórnia se beneficia com a quarta revolução, que seria a IA, enfim, os sistemas autônomos também, né? Também dá para marcar isso. Gente, na sequência, para não alongar muito, tem mais 3 questões, tá? Questões um pouco mais tranquilas. Às vezes cai questão cultural em globalização. E caso apareça a globalização e cultura, eu quero que vocês lembrem, tá? Que do ponto de vista cultural, a globalização é algo que gera um processo homogêneo. Porque
a cultura ela é disseminada, né? E você acaba tendo uma certa homogeneização espacial. Eu estou gravando essa aula com roupas americanas, né? Eu falo a língua inglesa, eu também falo um pouco de outras línguas, né? Tenho aqui produtos do mundo inteiro no meu quarto. O que que me fez, né, não me vestir mais como um curitibano de 1930, escutar músicas curitibanas de 1930 e hoje ser, né, quase um cidadão do mundo falando línguas diferentes, vestindo roupas diferentes, comendo comida diferente? É a globalização. Então, a globalização, do ponto de vista cultural, ela gera um processo homogêneo. É claro que do ponto de vista espacial, ela tende a criar espaços heterogêneos, tá? Então, cuidado um pouquinho nessa diferenciação. Crianças e crianças, fico por aqui. É sempre uma satisfação estar com vocês. Muito obrigado, bons estudos e até mais.